Shalom, para quem prefere paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, mas Shalom é uma saudação mais completa. E eu quero dizer que eu desejo muito do Espírito Santo na tua vida, na tua casa, na tua família, neste ano de 2025. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele possa superabundar na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, que Ele esteja em prioridade, pois o Senhor Jesus é maravilhoso, Ele é amor. O que seria de nós se não fosse, né? E do fundo da minha alma e do meu coração, eu desejo muito de Deus na vida de cada um e de todos que são inscritos aqui deste canal, os que visualizam, que não são inscritos, que a salvação chegue até você, que a salvação chegue até a sua casa, que o Espírito Santo seja sempre bem-vindo e tenha sempre o espaço em você, na tua mente, nos teus olhos, ouvidos, boca, casa, família, trabalho. E eu estava meditando numa palavra ontem e vira e mexe vem, a gente fica, acho que foi até antes de ontem também, enfim. E nós estamos num país chamado Brasil, onde Deus ele tem realmente tido muita misericórdia de nós. E eu posso dizer que realmente, como diz a palavra, a terra está cheia da glória de Deus, da bondade de Deus. Ainda. A terra ainda está cheia da bondade de Deus. Nós, muitas das vezes, não enxergamos a bondade do Senhor sobre nós. Muitas das vezes nós não enxergamos a misericórdia dele para conosco. E muitas das vezes nós damos lugar a atos, a pecados de estimação, seja lá o que for, desde um detalhe que você julgue um detalhe pequenininho até um ato mais estrondoso. E ao invés de estarmos nos enchendo mais do temor a Deus, nós damos lugar ao pecado, dando lugar a tudo que aos poucos vai minando a nossa vida espiritual, a nossa santidade. E quando menos se espera, estamos pagando um alto preço. Às vezes esse pecado de estimação é uma idolatria, que de repente você julga não ser, mas uma idolatria por uma pessoa, por um pregador, uma pregadora, por um pastor, uma pastora, por uma igreja, por um artista, por um cantor, por um político, por um presidente. E é sério isso, é seríssimo. Todo governo é destituído por Deus. Todo governo é constituído, destituído é quando é tirado, né? É constituído por Deus, todo governo. Se nós estamos aqui num país onde
Existe alguém lá em cima que está administrando esse país. Eu digo lá em cima porque são os cargos mais elevados. Foi porque Deus permitiu. Não há nada que aconteça que não seja da permissão de Deus. Tudo tem o seu objetivo, tem um propósito. E geralmente esses propósitos são em benefício daqueles que o amam verdadeiramente. Seja bom, ruim, péssimo, seja tomado, seja não tomado, foi permissão de Deus. E quando nós fugimos do objetivo que o cristão deve estar sempre pondo em prioridade, é a santidade. Sem a santidade, ninguém verá a Deus. Não tem como. Não tem. E a partir do momento em que você passa a colocar o Senhor Jesus, é o nosso Pai eterno, todo-poderoso, em último lugar, quando você se dedica muito mais e adora mais e venera mais e celebra mais e ama mais e admira mais ao homem, ao ser humano, mais do que o nosso Pai eterno, tão quão grande, poderosíssimo é, e o seu Filho amado, Yeshua, Jesus Cristo. Você está colocando a sua santidade no lixo. Sim. Tomara que eu não tenha que editar esse vídeo. Porque muitos realmente não procuram conhecer a verdadeira palavra de Deus pura. Eu venho passando há anos já, eu vinha passando anos à procura de a verdadeira palavra, o verdadeiro ministério, a verdadeira igreja. E falhei, caí, me levantei, Deus me levantou, Deus me segurou, Deus me socorreu, Deus me resgatou, Deus me mostrou, Deus me direcionou, Deus me colocou. E de frente àquilo que eu tanto buscava esses anos todos. Eu creio que tudo foi um direcionamento, sim, de Deus. Eu estou vivendo um momento maravilhoso no que diz respeito à verdade. São muitas respostas acontecendo na minha vida. Eu estou sentindo uma gratidão muito grande pelo nosso Pai Todo-Poderoso e o nosso Salvador. Eu estou amando mais ainda o nosso Pai Eterno. Sim, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, de Elias, de Abraão. E quando eu olho para trás e eu vejo 2, 3 anos atrás, 4 anos, e que ali eu me dei conta que eu estava também idolatrando e que ali
a partir daquele instante que eu percebi que eu estava na idolatria, eu já estava passando a idolatrar. Um homem que foi levantado por Deus para estar à frente e na direção, na administração da nossa nação. Eu me dei conta que lá mesmo, devido a alguns atos, algumas coisas que ele fez, que o povo fez, que nós fizemos, eu sabia que algo poderia acontecer, que Deus poderia sim tirá-lo de lá, permitir que ele fosse tirado de lá. Quando Deus levanta alguém para nos abençoar, para nos administrar, para nós termos mais gratidão a Ele, buscarmos mais a santidade, mais ao Todo-Poderoso e compreender e discernir que é a Deus que nós devemos adorar, é a Ele que nós devemos exaltar, é Ele que faz tudo por nós, é Ele que escolheu o seu povo, que devido a um deslize acabou sendo escravizado e ali ficou por 430 anos aproximadamente. E ao clamarem pelo socorro divino do Pai Eterno Todo-Poderoso, o Senhor atendeu. E o Senhor não faz as coisas pela metade, não faz de qualquer forma. E Deus, Ele não finge amor, Ele não finge amar. Deus, Ele cuida dos seus, Ele resgata, Ele cuida, Ele sustenta mesmo em meio ao deserto. Sim, por 40 anos, Deus sustentou aquele povo. Por 40 anos, Deus mandou o maná. E muitos de nós acabamos dando lugar ao medo por, de repente, estar caindo em si, que foi cometido esse erro muito grave de termos confundido o que era permitido para ser bênção em nossas vidas, e nós transformamos e nos livramos dessa bênção. Fomos nós que tiramos, sim. Eu acho que só vai compreender o que eu tô falando quem já passou pelo que eu passei, de repente, enfim, engrandecer muito ao homem que Deus constituiu para estar à frente de algo muito importante. Nós fomos os culpados. Mas Deus, Ele quer ver o nosso arrependimento. Ele quer ver a sinceridade do teu coração. Ele quer que você... Não basta só arrependimento, não basta só a sinceridade do seu coração. Você tem que abandonar. Você tem que parar, você tem que... Não, eu estava idolatrando aquele político, eu estava idolatrando aquele cantor, aquela atriz, aquela novela, aquele filme, aquele boneco, aquele brinquedo, aquele desenho, aquele namorado, aquele esposo, aquele marido. Eu estava idolatrando.
Não vou mais. Eu me arrependi. Estou sendo sincera contigo, Senhor. Eu não quero mais. Não quero mais. Não vou mais. Existe essa diferença. O arrependimento tem que ter o ato junto de separação. Abandonar. Para que Deus realmente volte a ter misericórdia de todos nós. E eu tive uma visão a respeito de uma pessoa que eu tenho quase certeza que é ele que está administrando o país. E é algo muito forte, é muito... não dá para contar, eu não consigo contar. Mas é terrível. É terrível porque é alguém que realmente é tomado pelo mal e ele vai ser preenchido e destruído pelo próprio mal que está controlando ele. Mas nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos nos voltar porque Deus é o único. Só existe um. Ele não divide a glória dele com ninguém. Somente a ele devemos toda a honra e toda a glória. Quando você ouvir pessoas falando, porque a honra, Deus vai honrar o teu nome, porque Deus vai honrar a tua palavra, porque Deus vai não sei o quê. Quando você vê muito pessoas falando a respeito disso, vai te honrar, vai te abençoar, vai te honrar. Deus, ele usa sim. As pessoas falam sim, Deus usa para falar ali. Mas quando você vê que é muito, tem algo muito estranho. Porque toda a honra e glória é dada somente a Deus. É somente Ele que tem que receber toda a honra e toda a glória. Nós não temos que buscar a honra do nosso nome, a nossa honra, não. É Ele. É Ele. É toda dele. Ele é Deus. E nós estamos vivendo os momentos e num país onde Deus está permitindo muitas coisas. Mas a partir do momento que nós tivermos consciência e nos voltarmos realmente para a verdade, buscarmos a verdade, parar de ficar ouvindo coisas que elevam os nossos egos, que nos fazem sentir, como se diz, cheios, né? Inflados. Enquanto estiver buscando e recebendo esse tipo de palavra, Deus, ele não vai agir em nosso favor. E eu estava meditando aqui, as coisas começam bem, as coisas começam legal, começa tudo certinho. Deus, ele vai, escolhe um servo, uma serva, escolhe um pregador, escolhe um político, escolhe alguém ali, e tudo começa bonito. Mas aí vai o povo e consegue estragar, ou vai o próprio, a pessoa que Deus levantou e começa a dar lugar ao pecado, à não santidade, a ego, a materialismo, Você sabe que eu estava lendo a oração que Salomão fez em Primeira Reis,
capítulo 8, a partir do versículo 12, diz: Então disse Salomão: O Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel, o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao meu nome. Assim, olha só, Deus, ele já havia dito a Davi que quem edificaria essa casa seria o filho dele. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E constituí ali lugar para a arca em que está o concerto que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Salomão ora a Deus. Olha que coisa mais linda, olha que oração abençoada. Olha o amor do rei Salomão, o amor de Salomão pelo Pai Eterno Todo-Poderoso. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus, e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti, que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus. Ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento para o ajuramentarem, e vier o juramento diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus e obra
e julga teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, fazendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna-o a levar a terra que tens dado a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido. Ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda a oração, toda a súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faze, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos. E segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra, que deste a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar a esta casa. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo que o estrangeiro a te clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho porque os enviares, e orarem ao Senhor para a banda desta cidade que tu elegeste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, para que os cativarem os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro, tornarem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente obramos, e cometemos iniquidade. E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra de seus inimigos, que os levaram em cativeiro, e orarem a ti para a banda da sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que eles elegeste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas prevaricações com que houverem prevaricado contra ti, e fazer-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão. Porque são o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel.
a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, para a tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tens dito pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste a nossos pais do Egito, Senhor Jeová. E ele abençoou o povo. Olha que coisa mais linda, porque olha a intenção do coração de Salomão. Aqui ele coloca tudo, o porquê de estar edificando esta casa. E foi maravilhoso. Se você pegar aqui, meu Deus, ele preparava, ele realmente tinha o amor ao eterno. E quantos, infelizmente eu falo com tristeza, realmente começam dessa forma. Mas a vaidade deste mundo, a idolatria, o desvio da santidade, a carne, a ambição, a ganância, acabam tirando o foco, tirando a atenção, abafando o amor tão maravilhoso e tremendo pelo Deus Todo-Poderoso, soberano, único Deus. E olha o que vem. Aqui ele abençoou o povo também. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor, e pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus, e que não há outro, e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje. E o rei e todo Israel com ele sacrificaram sacrifícios perante a face do Senhor. E aqui foi tremendo, foram muitos. E olha aqui. E o Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: Não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos curvardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome,
lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e mote entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta casa, a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para que Quirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e fatia. Aqui tem muitas coisas que foram usadas na casa. Aí, aqui Deus deixou bem claro. Por isso que é bom que nós, por mais que de repente você não tenha vontade de ler a Bíblia, você não tenha interesse em conhecer as origens da palavra de Deus, a verdade pura, a palavra pura do Senhor, é bom que você não busque somente revelação. É bom que você busque ler a Bíblia. É bom que você preste atenção nas suas experiências com Deus, no seu dia a dia, em todas as coisas que Deus te permite andar e passar, os caminhos por onde você traça, você passa. Sempre buscando na palavra. Porque Deus, ele sempre avisa. Ele sempre avisa antes, de uma forma ou de outra. Quando ele nos ouve, atende o nosso clamor, o nosso pedido de socorro. Ele vem com um socorro maravilhoso, ele cuida, ele abençoa. E aquela coisa de primeiro amor, a gente quando se volta para Jesus, quando aceita Jesus, ou então quando você passa muito tempo afastado do Senhor, e você se entrega ali realmente na presença de Deus, e você sente aquele amor tremendo, né? E Deus vai e te abençoa. Mas ele avisa: se permaneceres na minha presença, se fizeres conforme o que eu falo. E se tem uma coisa que Deus não suporta, Deus, ele não aceita de forma alguma, de jeito nenhum, idolatria. Idolatria. Ele não divide a glória dele com absolutamente ninguém. A pessoa que passa a cometer idolatria, ela seja por um objeto, seja por uma pessoa, seja por um artista, ou seja lá o que for, ele está cometendo uma grande abominação ao Senhor. Deus, ele não aceita de forma alguma. Você pode ser o ser humano que mais ama ao Senhor, que demonstra tamanho zelo pelas coisas do Senhor, que você tenta fazer o seu melhor para Deus. E ali você consagra tudo que você tem, o que você é, e consagra e ali tudo ao Senhor. Mas a partir do momento que você começa a abrir o seu coração para idolatria, seja a idolatria qual for. Existem muitas pessoas que idolatram o dinheiro, os bens. Ao invés de o ventilador é muito forte, mas aqui são 3 cômodos onde eu moro, mas eu fico sempre no quarto. Toda vez que eu faço o vídeo aqui, né? Só uma vez com isso na sala. Esses últimos, é aqui que eu me sinto à vontade, não tem jeito.
De repente o cenário ali pode dar uma melhorada depois, mas eu gosto daquela cortina ali e eu gosto de estar aqui. Mas o ventilador tem que ficar ligado, porque não tem muita circulação de ar aqui dentro. E tudo fechado. E pode ser o mais zeloso. Começou tudo certinho, perfeito. Mas a partir do momento que você começa a se entregar à idolatria, seja ela financeira, material, seja um humano, humanamente falando, né, um ser humano, uma pessoa, um político, ali você já provocou a ira de Deus. E como eu já disse em outro vídeo, Deus é quem manda em tudo. Não adianta você pensar que de repente o inimigo de nossas almas tira braço de ferro é braço de ferro que fala? Eu acho que é, né? E cabo de aço com Deus. Não, não existe isso. Deus, ele é muito, 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 muito mais assim. E aqui ele deixou claro. Ele deixou muito claro. E geralmente ele deixa claro para nós também. Em 1 Reis, no mesmo livro, e no capítulo 11, a idolatria de Salomão, é o título que está aqui, e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edumeias, Sidônias e Eteias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. Doutra maneira perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Camós e a abominação dos Moabitas sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque e a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem, que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhes ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto, os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi,
e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Minha leitura não está muito boa hoje, mas deu para compreender? Deu para compreender? Quando a gente se entrega ao Senhor, quando a gente se entrega ao nosso maravilhoso e amoroso e maravilhoso Salvador, Jesus Cristo, Yeshua, ali nós estamos nos entregando a Ele, e a partir daquele momento nós temos que buscar saber mais a vontade de Deus, mais as leis do Senhor, mais dos mandamentos, mais a palavra, mais a verdade. E não é porque você naquele exato momento se entregou ao Senhor e você estará salvo para sempre. Porque a salvação, ela é conquistada todos os dias. Ela é conquistada em cada pensamento, em cada olhar, em cada coisa que você ouve, cada passo, cada escolha, cada decisão, cada pessoa que você se junta, cada pessoa que você se separa, cada pessoa que você escolhe para estar ao seu lado, cada ambiente que você entra, cada trabalho, cada escolha. A salvação, ela é todos os dias. Ela tem que ser conquistada todos os dias. E para que esteja realmente no caminho certo, nós precisamos buscar a verdade sem tantas emoções, sem outras intenções a não ser o amor que nós temos por Deus e a vontade de querer estar perto dele, a nossa salvação, a nossa vida eterna com Cristo. Nós precisamos, principalmente nesses últimos momentos, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, fazer isso mais do que de costume. Se você não tem, se você, de repente você frequenta a igreja já há tantos e tantos anos, de repente há décadas, mas você não conhece direito a palavra, você não conhece, você é só aquilo que você, os momentos em que você vai na casa do Senhor, em que você recebe ali no culto, você recebe ali aquela palavra, aquela de revelação, aquela palavra, e você não lê. Então o homem é homem, Deus, ele usa o homem, mas existem momentos que Deus não usa, existem momentos que o homem falha, existem momentos que o homem coloca o seu ego em primeiro lugar, os seus interesses em primeiro lugar, existem momentos em que o homem erra, existem momentos em que ele fala o que não tinha que falar, enfim, existem momentos em que você pode ser enganada, através daquilo que não foi lhe passado da maneira pura, verdadeira e correta. De repente você vai estar cometendo erro, você vai estar pecando, achando que está fazendo certo, porque você não se interessou em conhecer mais a palavra, em conhecer a origem da palavra, conhecer mais de Deus. Muitos realmente, eu fico muito triste, porque eu também já passei por isso. Mas eu cheguei em momentos, em fases em que já me incomodava demais. Deus, ele já me dava o discernimento de muitas coisas e eu buscava realmente sentir uma paz de Deus mesmo, uma paz de Deus com Deus, de ouvir uma música,
qualquer, não me trazia paz, mesmo que de repente estivesse colocando ali embutido ou misturado o nome do Senhor. Eu queria realmente algo que adorasse ao Todo-Poderoso, que venerasse a Deus, que colocasse realmente Ele no lugar que Ele tem que estar em nossa vida, em nosso coração. E eu passei realmente por muitas coisas eu creio que realmente eu cheguei aonde eu deveria em relação a isso. Porque eu me entristecia quando eu via pessoas sendo enganadas. Pessoas que levam meias verdades, levam coisas mais ocultas do que manifestadas, né? Visíveis. E muitas coisas que são ocultas e meias verdades estão levando realmente muitos ao destino da perda realmente da salvação. Se nós realmente buscarmos a palavra, lendo a Bíblia, lendo, conhecendo, querendo saber mais e mais, desde lá do início, desde o Velho Testamento, dificilmente nós seremos enganados. Às vezes pelo cansaço, a correria do dia a dia. Às vezes você se acomodou e chegar na igreja, você nem abre a sua Bíblia dentro de casa. Você só pega a Bíblia na hora de ir para a igreja. E chega lá no culto, é a palavra que lhe é dada. De repente, a palavra de revelação. E você não tem um estudo, você não procura ler. E isso pode tirar a sua salvação. Porque nós precisamos ter um pouquinho de cada coisa. Mas a palavra de Deus, um pouquinho de profecia, um pouquinho de revelação, um pouquinho de louvor, um pouquinho... A palavra nós temos que ter sempre. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade nos previne de cair em caminhos em que, de repente, não... Tá entendendo? Nosso país precisa deixar a idolatria de lado. Nós brasileiros precisamos deixar a idolatria, abandonar a idolatria, a ganância, a ambição, o egoísmo, o orgulho. Parar com esse negócio de ficar achando que nós temos que ter honra, que o nosso nome tem que ter honra, que isso e aquilo, não. Toda honra e toda glória tem que ser dada ao Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Eterno, nosso Criador. É somente a Ele. E Ele faz o que Ele bem entende. Padecemos porque realmente nós fizemos por onde, estamos fazendo por onde. Mas a partir do momento em que nós acordarmos e nos colocar realmente na condição de servo, com humildade a Deus, matando o nosso eu, reconhecendo nossos erros, nossos pecados,
lendo mais a palavra de Deus, conhecendo mais as nossas origens, a origem da palavra pura, sem modernidade, Deus ele vai colocar a mão novamente sobre a nossa nação. E ele vai tirar o inimigo. Porque quando Deus ele quer castigar uma nação, ele quer castigar um povo, quer que esse povo se volte para ele, quer corrigir, ele permite que autoridades não muito legais estejam no comando. E eu deixo aqui. Eu ia citar mais alguma coisa, eu acho que eu acabei desmarcando, mas tem uma parte do rei Davi também, do pai de Salomão, que Deus ele já havia até mandado numerar o povo, e a ira de Deus estava grande, e o rei Davi foi humilde e falou: não, eu tenho agido loucamente, e pedindo para que Deus não despejasse a ira contra o povo. E será que nós estamos realmente buscando o livramento do Pai Eterno para a nossa nação? Eu fico vendo tantos e tantos líderes, homens com títulos aqui pela internet, com canais, que eles poderiam estar trazendo mais uma palavra de arrependimento para o povo, uma palavra para abrir mais a mente e o coração para Deus, para a humildade, para a santidade, com tamanho audiência que eles têm, tamanha visualizações, quantidade, que bênção, porque o reino de Deus é assim, a palavra de Deus é assim, quando ela é lançada em grande quantidade, a probabilidade de uma boa parte se voltar realmente para Deus é muito grande. E o meu canal é pequenininho, e conforme as coisas vão acontecendo, que eu vou falando, eu percebo que, enfim, tem pessoas que não se agradam, de repente fazem algo para dar uma parada mesmo ou não se manifestam, não curtem, porque para o canal crescer tem que ter, né? Mas se for para fazer esse canal crescer, vindo aqui, falando coisas para encher os seus egos, te colocarem em pedestais, inflando vocês e profetizando bênçãos materiais e financeiras, e se depender disso, ele não vai durar muito tempo, porque eu não vou fazer isso, se Deus não permitir. E para entrar no céu, a gente tem que ser muito humildezinho, em muitos sentidos. A porta é muito estreitinha, o caminho é bem estreitinho, não é largo. A porta não é luxuosa, a porta não é grande. O caminho que leva até o céu, que leva até a salvação, é estreitinho. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, enchendo com
o temor a Ele e o interesse pela verdade, para que tu e a tua casa e a tua família seja liberta. Sejam todos libertos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Yeshua. Shalom. Shalom. Que Deus abençoe.